Desculpe. Então, vamos continuar com as boas-vindas. Boas-vindas a Aline, boas-vindas a Yaraci, boas-vindas a Beatriz, boas-vindas a Luanda, a Raniele, a Pedro, a Florentino, enfim, a todos aqueles que estão presentes a este encontro que nós vamos dar continuidade agora. Eu sou Vitória Lima, eu sou professora da UESP, assim como o professor Gustavo Durão, coordenador deste minicurso. Trabalhamos no mesmo campus, denominado Campus Professor Ariston Dias Lima, e é um prazer estar nesse momento aqui, através do convite do professor Durão, para, digamos, mediar este encontro. Ao mesmo tempo, também ser beneficiada com a fala desse grande professor, deste grande também intelectual brasileiro, Gustavo Durão, que eu estou falando nesse momento. Eu sou a atual coordenadora do curso de História, mas eu não estou aqui somente como coordenadora, estou aqui também como uma pessoa que precisa ampliar os horizontes sobre a intelectualidade africana e afro-americana. Sou responsável também pelo Laboratório de História, tentando ampliar as atividades do laboratório, não que ele seja, além de um núcleo de documentação, que ele também seja um espaço de prática pedagógica, uma prática de pesquisa, de ensino e de extensão para os estudantes de História. Então, eu fico feliz em encontrar vários dos alunos da UESP, campus São Raimundo Nonato, como Florentino, a Yaraci, Lilian, Rafaela, e tantos outros que estão aqui presentes, e que eu vi entrar na sala, mas que agora já não consigo lembrar todos os nomes. Então, bem-vindos e bem-vindas. Vamos, digamos assim, dar continuidade à quarta aula, cujo título é Césaire e Frantz Fanon, Trânsitos pós-coloniais do pensamento afro-caribenho. Esta aula de hoje vai ser dada pelo professor Gustavo de Andrade Durão, que eu tive e tenho o prazer de apresentar neste momento. Gustavo de Andrade Durão é graduado em História pela PUC Rio de Janeiro e é mestre em História pela Universidade Estadual de Campinas. É também doutor pelo Programa de História Comparada da UFRJ. Fez 2 doutorados, um doutorado pelo Programa de História Social da Cultura, pela PUC Rio, 2016-2017, em que desenvolveu a pesquisa sobre intelectuais africanos e pan-africanos. Pós-doutorado com bolsa da CAPES pela Universidade Federal do Rio do Rio de Janeiro, UFRJ, de 2017 a 2018, trabalhando as relações dos processos de emancipação no continente africano e a crítica do Estado Novo português. Gustavo Durão ele trabalha com a história da África, colonização, descolonização, intelectuais, cultura afro-brasileira e a construção dos Estados nacionais africanos e ditaduras contemporâneas. Ele também fez programas de doutorado sanduíche no exterior, no Instituto de Estudos Políticos, ou então Ciências Políticas, em Paris. Atualmente, é professor efetivo da Universidade Estadual do Piauí, no campus São Raimundo Nonato, coordena o grupo de pesquisa em História, Educação
e Narrativas Transnacionais, da UESP, faz parte do corpo docente do mestrado profissional Prof. História de Parnaíba e também do mestrado interdisciplinar em Sociedade e Cultura em Teresina. Portanto, ele é um professor que atua nas 3 áreas que o historiador deve atuar enquanto está no ensino superior. Ele atua na área de ensino, na pesquisa e na extensão. E, bom, depois de falar sobre isso, o que eu mais posso fazer é dar a palavra ao professor Gustavo de Andrade Durão. O som, Gustavo. O áudio. Abrir. Estão me ouvindo? Está dando para ouvir? Pronto. Sim. Eu tinha apertado aqui, mas não verifiquei. Muito obrigado aí pela apresentação, foi muito bom estar aqui, é muito bom ter a professora aqui, não só, né, participando com a gente aí nos encontros, mas hoje em especial, que a professora Patrícia não pôde vir, ela teve um problema, então, muitas coisas, na verdade, para a gente resolver há pouco tempo, então eu agradeço demais a sua disponibilidade e estar aqui com a gente nesse dia, né? Eu vou só para constar, né? Eu vou dar os avisos no final, mas a gente vai passar a lista de presença no chat para vocês, né? Então, vou pedir para os monitores passarem a lista de presença e aquele esquema. Eu vou falar um pouco. Quando for umas 6h10, mais ou menos, a professora Vitória vai me lembrar se eu estiver falando demais, como às vezes acontece. E aí eu vou parar e aí vocês vão fazer as questões, as perguntas, e a gente vai fazer o momento do debate, que também é muito importante, né? Então, eu queria pedir para, por favor, a Rafaela botar aqui a apresentação, e já explicar de antemão que hoje eu não vou conseguir dar conta de todas as funções. Obrigada, Rafaela, botar aí no modo para a gente passar. Não vou conseguir dar vazão a, né, 2 trajetórias incrivelmente extensas, né? E por isso eu vou fazer, na verdade, um pouco inspirado no que a professora Patrícia fez na semana passada. Eu vou colocar algumas questões para a gente refletir, né? Para a gente analisar juntos, né? E a minha responsabilidade hoje é muito grande, porque é a parte afro-americana, né? Ou se a gente fosse ser mais precioso, ter um preciosismo, né? A afro-antilhana, né? A afro-caribenha, né? Então, é importante a gente lembrar que não vai dar para esvaziar essa temática hoje, mas a ideia é que a gente consiga fazer aqui um debate pensando essas trajetórias, pensando esses intelectuais tão importantes para a gente que estuda história da África, ou relações étnico-raciais, né, ou pensamento do terceiro mundo, estudos pós-coloniais, como a gente quiser colocar aqui, tá? Ou puder inserir aqui. Vale dizer que eu estou um pouco frustrado, porque quando eu programei essa fala, eu pensei que o meu segundo livro já estaria pronto, né? Que eu faço uma análise comparada entre o Leopoldo Senghor e o Frantz Fanon.
Mas, como eu sinto necessidade de inserir o MSZ no debate, eu consegui recuperar algumas coisas do MSZ e algumas das coisas que estão aqui, que por acaso pode acontecer da gente não abarcar hoje, né? Eu faço um convite, vou avisar vocês, a gente vai manter contato. Quando sair o livro, eu vou avisar vocês que vocês possam, né, adquirir, assistir as lives, né, tudo mais. Não tem nada não, seja bem-vindo. Então, eu acho que vai ser também uma maneira, né, agora nesse segundo semestre vai sair o meu livro, então, né, a partir de julho ele deve sair, então eu aviso a vocês e aí a gente vai poder debater e conversar mais sobre isso, né? Como a professora Vitória falou, eu tive uma parte importantíssima da minha pesquisa. Eu fui orientado, né, co-orientado pelo professor Papanidjai, que é uma das grandes referências hoje dos ensinos étnico-raciais na França, e de história da África, e um pesquisador, ao meu ver, né, um dos maiores assim, nomes desses do que a gente chamou, convém chamar, né, Black Studies, né, os Black Studies à la francesa, né, e ele me ajudou muito a pensar a questão do movimento da negritude, né, a movimentação do Fanon, os encontros do Fanon, a parte teórica do MSZ, né? Nessa mesma oportunidade, eu pude ter aula na Escola de Ciências Políticas, na Escola de Ciências Sociais, na França, na ERES, e aí eu tive aula com o professor Dominique Lacombe, que trabalhou um curso inteiro só sobre o Césaire, ele trabalhava em cima dos prefácios que o Césaire realizava, das versões dos livros do Césaire, né? Então foram aprendizados assim para que uma vida é pouco para a gente poder falar e colocar e desenvolver. Mas então a minha ideia aqui é suscitar as pesquisas, suscitar essa essa aprendizagem, vendo que realmente nada e nem ninguém tem o poder de dizer eu fiz tudo sobre essa temática e não tem mais nada a ser feita, né? Ou seja, sempre as temáticas podem ser retomadas, revistas, e no caso de Franz Fanon e mesmo do MSZ, ou do Leopoldo Sangor, eu chamo atenção para muitos recortes que ainda podem ser feitos para várias temáticas, para várias áreas do saber, né? E aqui, em especial, a gente está falando do pensamento histórico, mas, como disse uma vez uma aluna, né? Não liguem porque eu sou um pouco pós-moderno, então eu posso sair um pouco da história, mas a gente volta. Passa para mim, por favor, Rafaela. Obrigado. Então, tá, né? Aqui a gente vai fazer uma introdução, né? E o meu foco, em geral, é o movimento da negritude, né? A gente vai apresentar as noções de cultura nos discursos desses autores que estão estudados de uma maneira bem geral, como eu falei, as suas influências culturais e como eles compreenderam essa negritude, né? Césaire e Fanon foram os pensadores da negritude, e graças a essa percepção é o método comparativo que a gente vai falar um pouco, vai tentar abordar um pouco aqui. A gente vê essas produções intelectuais que frutificaram, sobretudo, a partir da década de 50. Eu não botei aqui no slide, mas eu vou falar rapidamente, né? Um movimento de negritude ele acontece com a revista L'Étudiant Noir, né? L'Étudiant Noir, que era a revista que circulava entre
esses pensadores, e 3 eram esses pensadores, os mais importantes, né? O Léopold Senghor, do Senegal, o Léon Damas, da Guiné, e da Guiana Francesa, e da Martinica, o Aimé Césaire, né? O Aimé Césaire que faz, fundamentalmente, a construção desse conceito de negritude, né? E aí, quando eu fiz o livro do Senghor, foi muito difícil falar com o pessoal da editora que tinha que deixar o acento, que tinha que botar o acento no negritude, né? Ah, mas professor, mas a negritude, ao ser negro e tal, mas eu estou falando de um conceito, eu estou trabalhando esse conceito na sua gênese, como ele, né, vem ao mundo, vamos dizer assim, recém-nascido. As percepções, as mudanças, as aproximações que nós fizemos, né, com o passar do tempo, são extremamente válidas, representam luta do movimento social, né? Em grande parte, se a gente tem hoje uma história da África para chamar de nossa, né? Um campo de estudos africanos para que a gente se debruça, foi em grande parte por conta da percepção desses conceitos, e então por isso é importante frisar bastante isso, que o conceito de negritude vem aí dessa intelectualidade da diáspora, né? Cada um vindo de um lugar do mundo, mas tendo em comum a cor de pele, tendo em comum a exclusão sofrida durante a colonização, tendo em comum um sentimento de mostrar um valor através da arte, através da poesia, através, né, de expressões culturais, ensaios que representassem ali o valor daquela movimentação intelectual, né? Então, passa para mim, por favor, Rafaela. Então, a gente pensar que esse conceito ele foi muito difundido, né? Hoje ele tem uma outra significação, como eu falei, mas a minha provocação não, né? A minha ousadia. Eu acho que na época eu fui até ingênuo, sabe? Assim, achar que trabalhar o conceito de negritude não ia me causar nada, que ia ser algo que não ia ter nenhuma repercussão. E teve uma repercussão, acredito que teve uma repercussão muito positiva para a gente pensar esses intelectuais que eu trabalhei o conceito, mas eu também trabalhei as produções desses intelectuais. Então, a gente, assim, tem a possibilidade de ver esses campos que eles trabalharam, as suas produções, né? E aí eu fiquei muito nervoso quando estava preparando aqui, porque tem uma professora que fala assim, as suas fontes, quais são as suas fontes? Então, assim, a gente vai trabalhar as fontes um pouco. Eu vou falar um pouco das minhas fontes, né? Das fontes que eu me apropriei para trabalhá-las, né? Mas foi, assim, uma gota de água no oceano, tá? Quero deixar isso muito claro, uma gota d'água no oceano, de fontes, de riqueza que ainda tem para se perceber. Então, por isso que, né, eu sempre falo, eu sempre gosto de lembrar o meu caminho, né, lembrar o caminho que eu percorri, e eu sempre vou lembrar da obra do professor Kamegele Munanga, né, Negritudes, Usos e Sentidos, que me mostrou um pouco essa intelectualidade, me mostrou um pouco essa movimentação, e também a obra da professora Zilá Berndt, né, O que é a Negritude. Né? E acredito que essas duas obras me levaram a Senghor, me levaram a Fanon, me levaram a Césaire. Então, dessa maneira, a gente fica pensando que é um momento de que bom que a gente abriu essa caixinha para falar desses intelectuais e para debater, e que bom fica aqui também uma
uma sugestão, né, para quem tem uma questão, quer saber mais sobre o movimento da negritude e tal, tem o meu livro, né, Leopoldo Sedar Senghor, uma narrativa sobre o movimento da negritude, né, a provocação começa no tema, é uma narrativa, tem outras, né, se pode fazer outras, né, não é a narrativa única, né, então, e também, aliado a isso, pesquisas de colegas meus na área do campo da produção de livro didático, que já percebem que esse movimento de negritude vai entrando nas produções didáticas e começa a aparecer no livro didático. Olha que demais, olha que bacana, sabe? E a gente, com essa pesquisa, a gente está conseguindo causar mais, né, um impacto maior no campo da educação, né? Então, eu sempre falo que em 2008, quando eu cheguei na Unicamp, com a temática de trabalhar o Senghor, no caso, os professores não sabiam quem era, e eu tinha que explicar, falar, né, colocar, e hoje em dia tem já muito mais circulação disso, né? Então, enfim, mas eu não vou falar do Senghor, vou falar principalmente dessa literatura, desse espaço, né, de literatura que foi produzido, né? O Aimé Césaire e o Senghor eram essencialmente poetas, trabalhavam com o campo da poesia, e a minha diferença, a minha percepção foi entender o quanto a diferença do trabalho do Fanon impactou em relação a isso. Por isso eu trago esse conceito que o professor François Sirinelli lembra muito bem, que é o conceito de geração. Como a gente ainda na história está voltado à geração. Uma geração intelectual geralmente vai suplantar uma outra geração. Uma geração de historiadores geralmente vai suceder uma outra geração, né? Então, isso está presente aqui na minha fala, tá? Ou pelo menos eu vou tentar mostrar esse diálogo de gerações, tá? Passa para mim, por favor, Rafael. Então, o tema da negritude e as noções de cultura, elas vão estar nesses escritos, né, da década de 40 até 50, e aí eu coloquei isso só para a gente ter um panorama do contexto. Esses pensadores negros, eles estão na França, eles são estudantes que estão fazendo as suas bolsas de estudos, né, estão fazendo seus trabalhos, a sua graduação, né, no caso do Senghor, fazendo, né, a parte, estudando a gramática, ele era colega do Césaire em relação a isso, né? A gente já vê hoje várias narrativas sobre como foi esse encontro dessa geração intelectual de negritude, que acaba tendo que se separar a partir de 39, com o advento da Segunda Guerra Mundial, e com 45, cada qual retorna à sua realidade nacional, tanto o Senghor, quanto o Césaire, quanto o Damas, e de lá eles acabam automaticamente cumprindo os requisitos das atividades políticas, já que eles já eram intelectuais renomados, né? Eles já tinham uma certa trajetória aí de pelo menos 2 décadas de produção do saber, né? Então, mas foi o Aimé Césaire que cunhou esse conceito de negritude, né? Porque a noção de cultura ela se parecia muito, né, de Senghor para Aimé Césaire. E o Senghor e o Césaire têm, no primeiro encontro de artistas e escritores negros, que acontece em Paris, ele escreve um artigo sobre isso, no encontro, né, sobre política e cultura, falando como é que a cultura precisaria ter um viés da cultura para se poder sair daquela situação de opressão colonial, ou seja, somente a cultura poderia vencer a assimilação da colonização francesa, né?
Então, essas questões acabavam entrando, né, as questões políticas, né, e, de uma certa forma, eu acho que é o mais difícil quando a gente estuda o movimento da negritude, a gente não consegue ver tão fortemente o quanto essas produções intelectuais, esses ensaios, essas poesias impactaram na construção de um saber voltado à emancipação dos países africanos. Por isso também eu coloquei a questão da geração intelectual, porque eu penso que essa geração tinha o papel de fundar as bases de uma cultura. E, para nós, ocidentais, a cultura está muito separada da política, né? E, nesse viés, vamos dizer assim, de uma África imaginada, tá? De uma África idealizada, inclusive no sentido do Senghor e do Fanon, a cultura era um caminho essencial para ter a parte política. Uma coisa não existiria sem a outra. A gente, né, não tinha essa separação tão forte, né? Então, uma poesia, uma expressão cultural, um ensaio, era tão legítimo para um movimento enfim, de contestação política quanto um discurso, né? Uma fala num discurso, num púlpito político, né? Passa para mim, por favor, Rafaela. Aí a gente vai entrar aqui na parte do MSZ, né? Da literatura negro-africana. É interessante, eu também, vendo entrevista, vendo coisas no YouTube, há 2 anos atrás, a Lilian Cass-Lutz, que é uma crítica literária, que, né, na verdade, ela é muito especializada nessas temáticas em relação ao campo da negritude. Ela chama a atenção que, graças ao MSZ, se cria uma espécie de literatura negro-africana. E aí perguntam para ela, o que é essa literatura negro-africana? E ela fala, para nós é uma literatura negra de expressão francesa, mas para muita gente é o que se chama de uma literatura pós-colonial, porque subverte a ordem eurocêntrica, subverte uma ordem de um saber eurocêntrico, ocidental, de uma métrica, enfim, de um estilo todo voltado para esse saber já consolidado, né? É claro que tanto o Senghor quanto o Césaire beberam das fontes desse saber ocidental, né? Por que eles estão fazendo a crítica em francês? Por que eles estão criticando a colonização em francês? Porque foi a maneira que eles estavam se expressando, né? Eles não estavam rompendo totalmente com aquela perspectiva teórica, vamos dizer assim, né? De uma certa maneira, eu vou falar daqui a pouco, algo bem similar acontece com Fanon no começo de sua trajetória, no começo dos seus estudos, né, acadêmicos, principalmente. Bom, então, Aimé Césaire nasceu em 1913, né? Aimé Fernand David Césaire. Ele teve uma infância classe média, passou por uma educação de qualidade, teve uma considerável formação profissional, uma família de camponeses, tá? Ele passa por uma situação bem diferente da grande maioria da população na Martinica, né? Que era muitas vezes fome, miséria e opressão. E tem para não dizer que eu estou inventando a pólvora, né? Tem um livro em francês que a gente tem que dar o crédito de um pesquisador, de um historiador chamado Pierre Bouvier, com V, não é o Bourdieu, não, tá? É Bouvier. E o Pierre Bouvier teve uma vez na Unicamp e ele fez uma palestra falando justamente do estudo comparado que ele fez entre o MSZ e o Fanon.
Tá. E nesse estudo, ele pontua a comparação desse ambiente de Martinica para os dois, né? Eles poderiam, a gente poderia fazer aqui a trajetória, né, do Aimé Césaire, uma criança negra, pobre, com dificuldades, tal. Efetivamente, isso não estava nessa trajetória no começo dele. A dificuldade para o Aimé Césaire vai quando ele vai para estudar na metrópole, né? Quando ele vai estudar na França. Ele tinha muita dificuldade. Pode passar, por favor, Rafaela? Ele tinha muita dificuldade de fazer os estudos dele lá, e eu trabalho isso no artigo do livro do professor José Rivaí Macedo, onde eu coloco desse encontro do Senghor com o Césaire, né? Esse encontro deles, e eles tinham uma amizade que eles se auxiliavam demais, porque o Aimé Césaire ele teve muita dificuldade de se adaptar, né, quando estava na metrópole. Ele teve muita depressão, ele tinha dificuldades financeiras, né, a bolsa que ele ganhava foi cortada, e graças à amizade dele com o Senghor, né, e eu arrisco dizer, essa rede de relações que eles construíram na França, o Aimé Césaire conseguiu terminar os seus estudos, conseguiu ser professor também, passar para o liceu onde ele queria trabalhar, né, onde ele cantava com o Senghor. E então, nessa trajetória do Aimé Césaire, a gente pode ver, né, como eu já falei, essa relação do conceito de negritude. Só falar, tem alguém que está com o microfone ligado, se puder desligar, por favor, só porque não atrapalha. Então, só para falar que ele fez esse conceito, né, de negritude, ele pensa esse conceito de negritude, porque o negre era e ainda é extremamente pejorativo, né? Você fala negre, né? Você fala noir. E aí o etude era para dar, né, a ideia de uma união, como a gente tem, por exemplo, negritude, né, juventude, é o jovem, né, o grupo dos jovens, né? Tem um grande traço de entre várias aspas, tá, gente, um modernismo nesse conceito de Césaire. Tanto que tem um livro que é uma comparação também entre o Aimé Césaire e o Mário de Andrade, né? Então, falando dessa relação entre pegar uma coisa que necessariamente não era bem vista, era pejorativa, né, como conceito negro, chamar negritude, botar, né, o movimento da negritude. Vejam, essa questão da negritude foi muito desafiadora para aquela época, tá? Porque o nome da revista que eles fundaram era L'Étudiant Noir, né, o estudante negro. Por que não foi L'Étudiant Nègre, entendeu? Então seria muito forte continuar com isso, né? E aí, então, enfim, eles acabam moldando o conceito de negritude para entender essas realidades que como a gente coloca, e na verdade é o professor David Macy que pontua isso, e a gente já tem bastante coisa sobre isso, inclusive análises de professores muito importantes no contexto brasileiro, que o negritude era uma maneira de ser e estar do negro no mundo. Naquela época, tá, gente? Deixando bem claro que é um conceito datado de 30 a 50, né? Depois ele vai ser questionado, ele vai ser criticado, né? Bom, então a compreensão que ele ocupa um papel político depois que ele sai dessa parte da criação de uma literatura, ele vai automaticamente se engajar para uma política, né? Então, ele funciona como
por quase 40 anos como deputado francês na Assembleia Nacional, né? Na época, tanto o Senghor quanto o Césaire, eles tinham como serem ligados à política francesa graças à departamentalização, né? Eles eram departamentos franceses, né? Então eles tinham poder de voto e de decisão política de parte da França, né? Vale dizer que ainda, até hoje a França carrega dificuldades, né, de se colocar enquanto nação, porque tem os planos de saúde que eu percebia isso, né, enquanto estava lá fazendo uma pesquisa. Se você por exemplo, senegalês, você tem, né, a sua cidadania, você está no Senegal, você pode ir para a França para você ter o plano de saúde lá e ter toda a cobertura de saúde lá. Então, assim, ainda tem essa força muito grande de uma ideia colonial, né, de cidadão francês, né? Isso no caso da África, mas no caso da Martinica ainda é um pouco mais complicado, porque ela não vai fazer até hoje a sua separação, e a Martinica ainda hoje é um território de além-mar da França. Tá? Pode passar, por favor. Bom, enquanto vai passando... Então, isso foi uma das coisas, já fazendo, né, uma comparação, isso foi um dos problemas encontrados entre o Césaire e o Fanon, porque o Césaire acabou sendo acusado de não ter rompido totalmente com a França, de ter mantido os vínculos com a França, né? Mas antes do seu engajamento na política, ele conseguiu contribuir na produção literária a tal ponto, né, que ele consagrou o conceito de negritude para toda uma geração de pensadores africanos e afrodescendentes. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe, só para a gente ver, aqui, essa é uma das capas Boa tarde, Júnior. Essa é uma das capas do livro, né, Cahiers de Retour au Pays Natal, o Caderno de Retorno ao País Natal, escrito pelo Aimé Césaire, né, eu coloquei aqui, em reprodução de uma ilustração do Wilfredo Lan no frontispício. Wilfredo Lan é um pintor muito conhecido do afrocubanismo, né, um pintor cubano, e ele faz essa pintura que se consagrou como foi especial, que ele fez especialmente para o livro do Aimé Césaire, né? E aí a gente pode ver, eu não achei a parte colorida, né? Mas assim, ele é rico em cores, ele tem uma espécie, né, de fragmento de uma máscara africana, mostrando um pouco a influência, né, das máscaras africanas, os traços de um primitivismo que era o tipo artístico, né, da época. E com isso, por que eu trouxe essa imagem? Para a gente pensar justamente o quanto o papel do Césaire não é só ficar no campo da literatura, como ele vai influenciar as artes, né? E aí eu não vai dar tempo de falar aqui, porque senão vai ser muita coisa, mas o André Breton, que é um dos maiores surrealistas, fala que o Aimé Césaire foi um dos pais do movimento do surrealismo, né? Então ele escreve inclusive um dos prefácios do livro do Aimé Césaire, ele pontua o quanto o Aimé Césaire estava fazendo ali uma coisa totalmente inovadora, né? E a partir de 47 eles fazem uma revista chamada Tropiques, né? Os Trópicos, já com o Aimé Césaire de volta à Martinica, e com essa revista eles conseguiam fazer
ensaios, escritos, né, continuando ali uma tradição, vamos dizer assim, surrealista, né, das artes, da poesia. Então, isso eu acho interessante a gente ver como teve essa relação e o Aimé Césaire teve essa grande abertura e com a civilização, com a parte cultural francesa nesse sentido. Eu diria até que influenciou mais do que foi influenciado, né? Ele realmente lutou contra uma assimilação cultural ali. Só para deixar assim bem claro que a gente precisa ver, e uma das coisas que eu percebi nas pesquisas que acontece na Martinica se criou uma mentalidade muito elitista de ser colonizado, né? Então, não havia, antes de Césaire, ou antes de dizer, não havia uma crítica àquele estilo de escrita. Então, o estilo de escrita, como, por exemplo, a literatura brasileira, já de um tempo, ela se separa da literatura lusófona. Nós escrevemos em português, mas é uma literatura brasileira, né? Hoje em dia, ninguém vai ler mais nas escolas essa de Queiroz falando que é literatura brasileira, né? Mais Machado de Assis, né? Mais José de Alencar. Então, essa diferenciação acontece, eu não sou da área de literatura, né? Mas vocês podem lembrar da parte de literatura de vocês. Essas diferenciações acontecem quando você tem um estilo novo, quando você rompe com as métricas, né? Quando você muda o seu paradigma e você cria algo novo com você. Então, de uma forma ou de outra, o Aimé Césaire faz essa crítica a uma intelectualidade muito elitizada na Martinica. E, por ser tanto elitizada, não percebia, por exemplo, o preconceito racial, não percebia, por exemplo, o quanto eles estavam submetidos ao poderio francês, né? Então, ele rompendo com essa métrica, rompendo com essa escrita, ele cria também uma série de outras percepções do mundo e o homem da Martinica, né, o martiniquenho, nunca mais vai ser o francês negro, né, o francês de cor. Vai ser uma pessoa à parte, vai ter uma identidade à parte, né? E essa identidade nasce com as suas especificidades no campo da literatura. Tá? Passa para mim, por favor. Aí eu trouxe um pedaço aqui do Cahiers, né, que eu gosto muito. Minha negritude não é uma pedra. Sua surdez precipita contra o clamor do dia. Minha negritude não é uma franha de água morta sobre o olho morto da terra. Minha negritude não é nem uma torre nem uma catedral. Ela mergulha na carne vermelha do solo. Ela mergulha na carne ardente do céu. Ela perfura o desânimo opaco da sua direta paciência. Então, eu, na época, não tinha acesso ainda à versão em português. Já tem a versão em português do Caderno de Retorno ao País Natal, né? Se eu não me engano, a editora da UFMG que fez. Mas eu fiz essa tradução de parte do poema, que é a parte que a gente mais chama atenção, porque qual é a interpretação que a gente pode fazer disso, como é que a gente pode trazer isso para o debate sobre o movimento da negritude, sobre esse pós-colonial, sobre esses pensadores, né, afro-americanos, afro-caribenhos, que a negritude não era algo concreto, era algo subjetivo, era algo que estava visceral, tá? E era algo que estava sendo
cantado em prosa, né? Estava sendo em verso, né? Então, isso tudo tem uma representação muito grande, né? E foi justamente essa crítica que o movimento de negritude sofre, de não ter nada de concreto, de estar sempre num ramo de uma subjetividade, né? Tem um documentário que eu não vou conseguir passar aqui, até porque ele não está traduzido, né? Que é sei que é lá Encontro da Conquista, uma coisa assim, Visões da Reconquista, da Conquista, que são 3 episódios sobre o Aimé Césaire, e cada um fala uma parte da sua vida, fazendo uma relação dele com várias outras coisas, vários outros autores, várias outras representatividades, inclusive falando da admiração de Jorge Amado por Aimé Césaire, né? Como ele lia né, fala ali que na época, acho que eu ainda era vivo, né, o Amado, ele fala da poesia do Césaire, como influenciou na parte exatamente do marxismo, né, na parte da luta política do Aimé Césaire. Então, claro, leiam o Caderno de Retorno ao País Natal todo na íntegra, tem muito mais, mas aqui é só para a gente ver um pouquinho essa ideia de negritude. Passa para mim, por favor. Então, ele entra na política, né, como eu falei, diferente do que acontece com o Fanon, ele vai se apropriar, o Fanon ele é apropriado por parte do pensamento do terceiro mundo, né? Me lembro de estar na faculdade e os professores falarem, o Fanon tal, o Fanon aparecia na sociologia, aparecia, né, na parte mais da sociologia, da antropologia, por vezes, mas muito em relação ao pensamento do terceiro mundo, né? A, a crítica ao capitalismo. E o Aimé Césaire foi negligenciado por parte dessa elite letrada da Martinica por conta do campo político. Como eu já disse, ele não ter se associado a essa movimentação mais ligada ao rompimento com a França, fez com que ele acabasse se isolando um pouco de um pensamento mais radical, né? Então, teve um colóquio, né? Eu estava lendo isso enquanto eu estava fazendo a pesquisa do doutorado lá na França. Eu fui num centro de documentação que eles têm lá, que eles publicam, eles anotam tudo que foi publicado, tudo que já foi publicado na França, está lá, né? E aí, vendo essas publicações, tinha um colóquio que foi feito na Martinica, se eu não me engano, em 64, o Fanon já tinha morrido, e estavam organizando o colóquio e tal, não sei o quê, e aí o Aimé Césaire ia assistir e barraram a entrada dele, né? Não deixaram ele entrar nesse colóquio por uma questão política, por uma questão, né, de desavenças, e aí isso cresce assim, em certo sentido, mas o que eu queria mostrar aqui é parte do nosso pensamento de um rompimento com essa métrica europeia não leva em consideração o quanto o Aimé Césaire traz para a gente muitas informações importantes, muitos ensaios interessantes, principalmente, fundamentalmente, contra uma coisa chamada alienação cultural. Tá? Para não me estender muito no Césaire, para poder falar do Fanon, eu também dou uma outra sugestão que vocês devem conhecer, está todo disponível na internet, que é o discurso sobre o colonialismo, então, onde o Aimé Césaire vai mais pesado, bate mais pesado sobre o colonialismo. Tá? E eu gosto também, não tenho ainda em português, mas tem um crítico que é o Jorge Negal, que ele fala
de como ele faz análise de todas as fontes do Césaire, de todos os escritos do Césaire, colocando, né, a parte de que ele produziu e como ele estava mais ou menos, tá? Passa para mim, por favor. Bom, aí o que eu falei, né, que ele acaba voltando para Martinica, vira professor no liceu lá no Fort-de-France, que era a capital, e ele foi eleito deputado do Partido Comunista em 46. A sua formação intelectual acaba ficando muito voltada nessa ideia de um republicanismo francês. Ele não conseguia sair desse republicanismo francês. Pode passar, por favor. Vou passar um pouquinho a parte do Césaire para a gente não deixar o... E aí, eu também trabalho isso no livro, né? Ele faz uma carta onde ele rompe, né, contra o... Ele rompe o Partido Comunista em 56, e ele explica nessa carta por que ele está rompendo com o Partido Comunista, porque ele era contra as decisões políticas de Khrushchev e de Stalin, e ele fala que o partido não está comprometido com as realidades da Martinica ou as realidades, né, de outros povos que não os ligados ao centro ali europeu, tá? Então, como acontece, de uma certa forma, acontece de modo semelhante aqui no nosso país, acaba-se saindo, rompendo com o marxismo institucional internacional e criando-se um socialismo mais adaptado às realidades da Martinica. Tá? Eu trabalho um pouco essa carta no meu doutorado e ela está no livro, um pouco dessas críticas. Pode passar, por favor. Só para lembrar que a carta foi escrita a Maurice Thorez e eu peguei um pedacinho dela aqui para a gente ver. Pode passar. Olha que interessante, ele fala: nós, homens de cor, nesse momento preciso da evolução histórica, temos dentro da nossa consciência que tomar posse de todo o campo de nossa singularidade e que nós estamos prontos a assumir em todos os planos e em todos os domínios as responsabilidades resultantes dessa consciência. Singularidade de nossa situação no mundo, que não se confunde com nenhuma outra. Singularidade de nossa cultura, que nós queremos viver de maneira mais e mais real. Tá? E aí é esse texto do Jorge Legal que eu ponho aí, porque eu não tive acesso a essa carta na íntegra. Eu peguei trechos dessa carta pelo livro do Jorge Legal. Tá? Pode passar, por favor. Então, a gente vai entrar agora rapidinho no Fanon, que eu tenho ainda mais uns minutinhos, né? E só para dizer que, assim, sobre Fanon a gente tem muita coisa, a gente tem muita coisa produzida, muitos livros. Mas sobre o Aimé Césaire, eu tenho só 2 livros, tá? Assim, dois livros que me vêm assim na cabeça como referencial, que é o livro do Romuald Foucault, depois eu posso botar o nome dele aqui, que é um professor negro lá da Sorbonne, que trabalha, né, essa perspectiva intelectual, e o Rafael Confiante, que tem também um livro em francês sobre o Césaire. As outras biografias, as outras coisas são muito pequenas, são aquelas obras assim, né, paradidáticas e tal. Então, a importância, quem sabe mais na frente, né, a gente não veja aí um livro saindo sobre a trajetória do Aimé Césaire, né, especificamente. Bom, o Fanon, só vou fazer aqui um apanhado breve, né? Ele nasceu em 1925, é mais velho, né? Mais velho, mais novo que o Aimé Césaire,
né, também de classe média, né, na ilha da Martinica, na possessão francesa, na América Central. Passou por uma infância relativamente confortável, teve uma criação tranquila para aqueles padrões da sua época, né? E ele vai, eu não coloquei aqui no slide, mas ele vai lutar na Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial não, Gustavo. Primeira Guerra Mundial não tem como, só beber. Na Segunda Guerra Mundial, ao lado da França, né? O nome da França. E ele ganha uma condecoração da Cruz Vermelha. Então, essa condecoração, por ter lutado na guerra e tal, ter se destacado, olha que legal, dá para ele uma bolsa de estudos na França, né? E aí ele iria para primeiramente ele iria para Paris, né? Só que ele não se adapta em Paris, ele não se acha assim lá em Paris, e aí ele vai para Lyon, porque Lyon tinha um grupo de imigrantes da Martinica que estava lá estudando, ele conhece esse grupo, e aí ele se insere mais, fica mais inserido, né? O que a gente vai lembrar? Que, como eu falei já em relação ao MSZ, né? São ainda, a realidade da ilha ainda é muito forte a administração colonial, esse controle político administrativo dos seus habitantes, ainda há um preconceito racial muito forte nessa realidade na Martinica, mas como o próprio Frantz Fanon fala, depois de Césaire, muitas coisas tinham mudado, e vale lembrar que o Aimé Césaire foi o professor do Frantz Fanon, tá? Eles tiveram esse contato ali quando eram mais jovens, tá? Pode passar, por favor. Então, que é a questão que a gente fala, né? Que eu botei, né, olhares transnacionais. Por quê? Não só porque a gente está no grupo de pesquisa de história, educação e narrativas transnacionais, mas porque a vida do Fanon é muito ligada a essa questão transnacional. Ele se desenraiza, né? Ele sai da Martinica, vai fazer o doutorado dele em Lyon, né, em psiquiatria, né? Muitos não sabem, mas ele estava em dúvida se ele fazia filosofia ou psiquiatria. Mas naquela época, gente, era muito diferente de hoje. Medicina dava mais dinheiro, entendeu? Do que filosofia. Naquela época. Agora todo mundo quer ser filósofo para ganhar na vida, o sonho de todo pai é ter um filho filósofo, né? Então, naquela época, ele ficou naquela dúvida, né? E não sei se vocês já ouviram, né? Já devem ter, quem conhece um pouco a vida do Fanon sabe das suas obras. Ele escreveu o livro principal dele, né? Pele Negras, Máscaras Brancas, para ser a tese dele de doutorado, e foi negada. Então, assim, gente, quando você tiver um trabalho rejeitado, um escrito, assim, um artigo, não joga fora, guarda. Então, assim, por quê? Porque realmente, se a gente for para pensar, o trabalho dele é um trabalho muito mais de crítica literária, de crítica ao racismo, de um olhar colonial, né? De um olhar de uma crítica àquela colonização, ou mesmo, né? Tem pessoas que acham que não, mas eu vejo em Pele Negra, Máscaras Brancas, muita aproximação com o movimento da negritude, inclusive ele cita diversas vezes as obras, né, do MSZ. Então, ele tem essa ligação ele vai ficar muito ligado depois à Argélia, quando ele vai participar da luta anticolonial na Argélia, mas ele via ali um preconceito muito mais forte na Argélia, principalmente em relação aos negros e aos árabes, do que ele via na Martinica, né? Então, o Pierre Bouvier que pontua que ele acaba vendo ali uma luta, né? Uma luta para se engajar de uma certa maneira. Então,
já a estrutura social da Martinica já era diferente, né? Tinha, como eu já falei, né, uma elite intelectual muito grande, não se identificavam com as suas raízes africanas, e eles acabavam incorporando a cultura francesa como se fosse a deles próprios. No meu livro do Sangor, eu falo um pouco isso, como é importante, gente, o movimento que a gente está fazendo agora, né, praticamente no começo dos anos 2000, quando a gente estuda Cabo Verde, por exemplo, a independência de Cabo Verde e da Guiné, o Amílcar Cabral ele está interessado em ver a africanização daqueles indivíduos, né? O Jean Price Marx, que é um etnólogo, um antropólogo muito conhecido no Haiti, ele vai revolucionar quando ele escreve, né, assim falava o tio, quando assim falou o tio, quando ele fala, olha, aqui no Haiti a gente precisa se africanizar, achar as nossas raízes africanas. E o MFZ, de um certo modo, investe nisso, faz isso, né? E o Frantz Fanon se incomoda profundamente com isso. E eu penso que na Pele Negra, Máscaras Brancas, ele faz isso de uma forma assim bem literária, né, e filosófica, mas pela Revolução Africana e em Condenados da Terra, que ele vai bater mais pesado nessa elite intelectual, seja da Martinica como, né, dos países colonizados. Passa para mim, por favor, no continente africano. Aí eu peguei aqui, né, a parte que está também no discurso dele, né? Como estudante, eu tinha muitas ocasiões para passar horas inteiras falando sobre os supostos costumes dos senegaleses selvagens, no que foi dito que havia uma falta de consciência que era, no mínimo, paradoxal, porque o antilhano não pensa em si mesmo como um homem negro, ele pensa a si mesmo como um antilhano. O negro vive em África, subjetivamente, intelectualmente. O antilhano se comporta como um homem branco. Olha que forte! Olha que forte ele coloca isso, né? Ele coloca isso numa das suas falas, né? Que o Hansen vai resgatar, né? Que também são textos inéditos que ele ainda não tinha colocado, falado. Então, assim, eu peguei esse trecho para a gente ver, né, como o trabalho deles foi magistral, que foi desfazer esses preconceitos. Eu trabalho isso um pouco no artigo que eu escrevi no livro do Zé Rivaí, né, sobre o pensamento africano do século XX, que havia um preconceito do pessoal, dos antilhanos para com os africanos e vice-versa, né? Seja pela cor da pele, né? A gente sabe que a gente vive ainda hoje uma pigmentocracia, quanto mais a pele escura, mais o preconceito, né? Maior o preconceito. Então, os intelectuais da Martinica se achavam só, né, escurinhos, assim, não, eles eram brancos, eles eram franceses, eles tinham todos os trejeitos, tudo para ser, né, considerados franceses. Então, por isso que eu gosto tanto e me interessei tanto, me apaixonei, na verdade, pelo movimento da negritude, porque ele rompe esses preconceitos de uma certa maneira. E o próprio olhar que o Fanon pontua aqui, né, aqueles senegaleses selvagens, né, ou aquele antilhano que é só um homem branco de elite, essa geração do Fanon vem para romper com esses preconceitos, vem para descarar esses preconceitos e mostrar o quanto eles são fortes nessa sociedade, né? Então, assim, e por isso que são olhares transnacionais, porque atravessa o continente africano, né? E vai e volta, e a gente vê que tem um ciclo aí que envolve ele, mas isso é uma outra história. Passa para mim, por favor. Então, ele vai ter nessa relação de ambivalência, né,
o movimento da negritude, mas ele sustenta também debate sobre a negritude. Ele não foge do conceito desse debate, né, que para ele era algo fértil, era algo que ainda ia ser muito debatido, ia ser muito dialogado, né? Então, ele tem uma ligação com a revista Presença Africaine, que é uma revista não só faz livros, mas tinha publicações sobre os intelectuais africanos, tal, sediada em Paris, se eu não me engano, até hoje ela existe, eu não sei agora em termos de pandemia, mas até agora, né, ela se movimentou bastante esse tipo de debate, né? E eles eram comprometidos com as produções culturais do mundo negro. A Presença Africana fez algumas revistas, uns compêndios assim, sobre o Sangor, sobre o César, sobre o Fanon está esgotado, você não encontra, mas tem sobre o Fanon, né? Então, assim, era tipo década de 70, o Fanon tinha acabado de pouco tempo que ele tinha morrido, né? Ele morre com um câncer muito sério, né? Uma leucemia muito séria e totalmente curável, né? E há quem diga que o câncer estava ligado, né, aquelas frustrações, aquele monte né, de tristezas e coisas e amargores que ele viu, né? Bom, então eu chamo a atenção que se o Fanon fosse tão radical e tão, né, como muitas vezes pontuam, ele não estaria nesses eventos, ele não participaria desses eventos, ele não faria esses diálogos. Então, inclusive, tem o documentário, eu sempre falo desse documentário, está no YouTube, que é Lumière Noir, né? Luzes Negras, que conta que estavam lá no encontro, no segundo encontro, no primeiro encontro de artistas e escritores negros em Paris, estava todo mundo lá, quando chegou o Fanon, ficou todo mundo assim, caramba, meu Deus, porque tipo, ele impunha assim um respeito, uma coisa quando ele chegava, né? Então é legal ver esses relatos dos idealizadores do evento, tal, contando, né, dele. E já estava envolvido ali com a Frente de Libertação Nacional Argelina, né? Já estava ali costurando. Então, olha que interessante, ele estava produzindo artigo, ele estava fazendo coisa e ele ainda estava indo na frente de batalha, estava, né, se escondendo, fugindo. Várias vezes ele ia pegar o avião, aí falava, não vou, voltava. Então, não vai nesse avião da Air France, não vou, voltava. Ele ia lá, tinha uma bomba no avião, entendeu? Então, assim, tipo, passa aí, por favor, senão eu vou acabar perdendo o tempo e também Bom, o fio aqui. Então, ele aprofundou as críticas de Senghor, Césaire, Sartre, né, no prefácio também já está em português, né, o Orfeu Negro, que vale a pena ler, quem está interessado na temática da negritude. E ele faz essa relação entre o colonizador e o colonizado, mas também ele pontua a responsabilidade do colonizado, né, em relação a isso. Então, acho que é interessante a tentativa que ele faz de conscientização para que isso possa acontecer, tá? Para que ele possa romper com esses paradigmas. Eu já estou acabando, 2 minutos. Então, o movimento, ele tem esse impacto no movimento da negritude, né, que, como eu coloquei, era para ele o que era ser negro. Tá? Tem uma pensadora, uma historiadora americana chamada Cynthia Nielsen, é só aparente aí, Cynthia, e ela fala sua xará, aparente não, sua xará, ela fala que ela defende que o Senghor, o Césaire e o Fanon
tinham a mesma preocupação. Só que o que mudava era a tonalidade que eles davam com esse discurso do conceito de negritude, que de maneira nenhuma o Fanon teria jogado fora o conceito. Tá? Passa aí para mim, por favor. Aqui eu peguei só esse trecho para a gente ler rapidinho. Como? Tá em Pele Negra, Máscara de Brancos. Apenas abri os olhos que tinham vendado e já querem me afogar no universal? E outros, aqueles que não têm boca, aqueles que não têm voz, têm necessidade de me perder na minha negritude, de ver as cinzas, as segregações, as repressões, os estupros, as discriminações, os boicotes. Então, o que ele está fazendo aí é crítica? Que essa negritude não pode ser universal, não pode ser para todo mundo, que essa negritude tem uma razão de ser, né? E ele quer se perder nessas cinzas, segregações, nas repressões. Então, para ele, o significado de negritude era isso. Então, olha que bárbaro, ele não está jogando fora o conceito, ele está reproblematizando, né? Pode passar, por favor. A gente já vai... Então, ele vai refinando o conceito, como eu falei, ele foi afetado pelo movimento e ele retrabalha o movimento, né? Eu acho que a gente até poderia ensaiar que ele está revendo o movimento da negritude, de uma certa maneira, né? Então, ele questionou essa maneira de uma negritude exatamente oposta à racionalidade europeia, né? Ele vê essa celebração em ser negro no mundo oprimido pelo racismo. Tá? Também está num outro... Desculpa, uma outra documentação que eu consegui falar sobre ele. Passa, por favor. Então, para a gente, né, fazer as nossas análises finais, né? Então, a gente tentou fazer o que aqui? Fazer uma análise comparada, tentar trazer essas fontes para a nossa análise no campo histórico, no contexto histórico, tá? Percebendo que essas expressões dos escritores, dos africanos, dos antilhanos, foram expressões legítimas de se perceber no mundo, no tempo e no espaço, num momento específico. E como historiadores, professores, pesquisadores, nós precisamos pensar sobre isso, né? Então, a contribuição da historiografia pensando o continente africano é auxiliar a aplicar um rompimento epistemológico aos padrões europeus, ou seja, essa galera queria, esses pensadores queriam romper com aqueles parâmetros, né? Então, a beleza das suas trajetórias, das suas gerações, das suas visões de mundo, elas ressaltam o importante papel das poesias, dos discursos como narrativas, ainda pouco exploradas no campo acadêmico e escolar. Então, era isso um pouco que eu queria falar, que eu queria trazer essas novas narrativas, ou velhas narrativas repensadas por mim, se for o caso, mas acho que, né, tem outras. Aí pode passar, por favor, só para a gente encaminhar. Botei algumas das referências, tá? Algumas das que eu falei. Qualquer coisa eu posso mandar depois mais referências, porque eu não queria botar muita coisa aqui. Muito obrigado e até o dia 29/6, que já é terça-feira, que é a nossa última terça-feira. Obrigado, gente. Microfone. Entrei nessa. Obrigada, Gustavo. Maravilhosa essa apresentação. E, realmente, fazer um estudo comparativo de Césaire e Fanon é inviável num curto espaço de tempo, mas, de qualquer forma, você conseguiu fazer com que a gente, pelo menos, dissesse assim, eu preciso ler tal livro, eu preciso ir até a tese de Durão, eu preciso fazer aquilo, eu preciso assistir aqueles documentários referentes a esses autores. Então, isso já é extremamente importante. A leitura que você faz, comparativa desses dois autores, é maravilhosa. Mas a gente tem algumas... na verdade,
da última vez que eu olhei. Tem muita gente dizendo muito boa, adorando aprender com vocês, o melhor com Durão, né? Hoje com Durão. Antes foi Patrícia, antes disso Mariana, antes disso teve Andréia. Andrea Kelly, porque eu só lembro da Kelly. Da Andrea Kelly, então, realmente maravilhosos e maravilhoso. Excelente, gratidão, incrível. Mas nós tivemos aqui no chat uma pergunta que a pessoa se denominou como Júnia, e ela pergunta o seguinte: qual o impacto do trabalho de Césaire nas obras de Fanon? Áudio. Tem muitas perguntas? Tá. Desculpa, a pergunta, me fala de novo, porque eu dei um defeito aqui. Qual o impacto do trabalho de Césaire nas obras de Fanon? Pronto. Então, isso aí tem N coisas que a gente poderia pegar, né? O caminho mais simples, mais prático para responder isso seria Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon. Ele faz várias citações em relação ao Aimé Césaire. Um outro caminho seria ver que é um trabalho que o Mathieu Renaud está fazendo, que é colocar, ver todas as obras que o Césaire leu e o que ele se inspirou, o que ele colocou, o que ele pontuou, que é os chamados tudo da biblioteca do Fanon, que está sendo realizado. Então, a gente pode ir desse micro até um macro, né? Dito de modo bem simples, eu creio que o conceito de negritude, o movimento de negritude e a percepção do quanto o Césaire rompe com essa mentalidade subserviente, para usar essa palavra que eu gosto, uma mentalidade subserviente do antilhano, né? Como aquele que só repetiria as métricas do francês. Então, o Fanon ele abre ele faz muitas referências ao Césaire, e eu penso que no campo literário seja isso, seja o mais importante, seja isso. Tá? Não sei se eu respondi, se eu enrolei, mas eu acho que tem muita coisa ainda para a gente olhar em relação a isso. Gustavo, tem algumas pessoas tímidas em escrever no chat. Então, eu acho que a gente pode abrir para fala. E entre as pessoas que estão inscritas está justamente Raniele. Eu acho que ela pode entrar, e, assim como outras, e falar, expor, se expressar. Então, fiquem à vontade. Fazer uma ponderação também depois, Gustavo, se você permitir. Estou com a palavra? Pode falar. Boa tarde. Não, primeiramente, agradecer o evento muito bem organizado, pena que não é presencialmente, mas, né, são a nossa realidade por enquanto, né? E também agradecer, porque o professor Gustavo, eu não sei se o senhor lembra de mim, mas eu entrei em contato com o senhor uns anos atrás, referente a um concurso na Unilab, o senhor me deu dicas maravilhosas de montar uma aula, inclusive utilizei o Fanon, né, e me possibilitou a segunda maior nota, né, do concurso. Infelizmente não fui chamada, mas trabalhei o Fanon, e eu acredito que tenha sido um artigo seu sobre o... Ai, gente, como é? Eu não vou lembrar, mas utilizei o Fanon e o seu artigo como base teórica para a minha aula. Muito, muito bom mesmo. E assim, eu tenho várias perguntas,
mas eu vou focar só em uma. Mas antes eu queria saber onde eu posso conseguir o seu livro. Porque, inclusive, o meu orientador, né, eu faço doutorado em História na UFRN, meu orientador indicou o seu livro, mas eu já procurei e não encontrei. Né? Se você puder depois me passar o linkzinho, eu agradeço, porque eu estou muito interessada. E partindo para a pergunta, né, que são várias, mas vou falar de uma. Eu trabalho um autor angolano, o Mário Pinto de Andrade, e ele teve muito contato, né? Ele foi estudar na França, ele também participou da Presence Africa, né? A revista. Ele utiliza-se muito, né, de Fanon, do Gramsci também, né, do Césaire, ele utiliza muito, né, são pessoas que influenciam bastante ele também para dialogar, e principalmente através da literatura, porque ele é um ensaísta também, né, ele trabalha com a literatura de combate. Não só ele, né, ele é angolano, como também muitos africanos africanos das colônias portuguesas, né? E aí o senhor falou uma coisa muito interessante no início da sua fala, que foi esse conceito de geração. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso, porque ele também faz parte de uma geração de 1948, né, o Mário Pinto de Andrade, que essa geração ela mobiliza, né, as lutas anticoloniais. Né? É uma geração que, através das letras, através da poesia, né, mobiliza as pessoas, né, para em busca de uma identidade, de uma nacionalidade. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse conceito, né, de geração, para eu também perceber e entender como eles se articulam, né, de determinados movimentos para atingirem um objetivo maior. Eu acho que eu estou sendo clara, não sei, né? É isso, muito obrigada. Eu que agradeço, Raniele. Poxa, que bom que eu te ajudei, né? Não me lembrava mesmo, mas fica de olho que, quem sabe, você vai ter uns concursos aí, né? Por aqui, pelo Piauí. Olha, quem é especialista no Mário Pinto de Andrade é a professora Laila Brits, tá? Da UESC. Ela fez um trabalho na UESP, na Unicamp, faz a mesma coisa. Ela fez trabalho na Unicamp sobre o Mário Pinto de Andrade, o doutorado. Né? Então, ela vai poder te dar uma ajuda melhor nesse sentido. Mas eu indico, para quem está fazendo esses estudos, assim, está querendo ir por essa linha, eu indico o texto do Pires Laranjeiras, que é o Negritude Africana de Expressão Portuguesa, que aí tem vários artigos, né, sobre a negritude, e também tem partes lá falando do Mário Pinto de Andrade, né, do Arte Costa, se não me engano, do Arte Coelho, eu acho. Então, dali você vai ver um pouco, ele vai explicar um pouco essas gerações intelectuais, essas gerações de intelectuais. Né? E aí a gente pode pegar... vou botar... é tão fácil o nome dela, porque, né, todo mundo as conhece esse sobrenome, mas, enfim, botei. Então, eu penso que essas gerações intelectuais, essas gerações, elas tiveram muito tempo em conflito, né, em debate, uma, né, destruindo a outra, né, ou criticando a outra para se reerguer. Né? E o próprio conceito de crítica, né, a crítica literária, ela está ligada a isso. Mas a geração do Mário Pinto de Andrade é uma geração que faz algo bem semelhante ao Césaire. Ela está buscando ali um diálogo, né, com uma intelectualidade portuguesa, em torno dos seus valores africanos, seus valores identitários. Né? Então, acho que
é um pouco nesse sentido que eles se assemelham, mas eu volto a dizer, eu não sou especialista no Mário Pinto de Andrade, embora eu ache que também dá para fazer, né, um Cesare e Mário Pinto de Andrade, dá para fazer uma ligação desses pensadores e dar uma olhada nessa obra do Pires Laranjeiras, que vai fazer essa ligação um pouco. Foi essa obra que me deu força para continuar, porque e também a obra da professora Nazária Fonseca, da UFMG, porque ela ajuda muito a pensar Sangor, Césaire, que eles influenciaram os intelectuais que vieram depois, portugueses, por exemplo, né, de língua portuguesa, né? Então, eu acho isso. Muita gente associa o Fanon ao Amilcar Cabral. Eu tenho, inclusive, um artigo que eu faço essa comparação. Eu acho que é bem interessante também pensar. Tá bom? Gustavo, Respondi? Oi, professora. tem mais algumas perguntas. Uhum. Aqui é da Érica, você está vendo? Ela pede... Espera aí que eu fiz um... A Érica Cristina, ela pede para você falar um pouco mais sobre a relação do humanismo de Fanon e a negritude. Acredita que ele utilizou essa categoria para a sua problematização, argumentação? Pergunta a Érica. Vou pedir só para a Rafaela parar a apresentação, porque eu não sei o que aconteceu, que eu fiz um... Obrigado. Vocês estão me vendo? Sim. Que eu não estava vendo vocês, eu tinha feito... da relação entre o humanismo de Fanon e a negritude? Não. Isso É mesmo. esse? Esse. Então, eu acho assim, a gente vive hoje um momento, né, que a gente precisa tornar as coisas mais complexas, ver a complexidade que está dentro dessas interpretações, né? O Fanon, ele segue uma perspectiva humanista durante muito tempo. Durante muito tempo, ele segue uma perspectiva de dialogar com a França, né? De dialogar, mesmo o papel que ele fazia no periódico da Revolução Argelina, o El Mujarid, ele está fazendo ali o debate com ele está tentando chamar a intelectualidade francesa, ele está tentando, né, no livro na autobiografia da Simone de Beauvoir, né, A Força das Coisas, ela faz uma descrição, também trabalha isso no livro, ela faz uma descrição do Fanon, o Fanon na casa do Sartre com a Simone, sabe? Então, assim, que ele ali estava tentando falar para a intelectualidade francesa, gente, vocês não vão fazer nada, sabe? Estão dizimando uma galera, está acabando. Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, pode cair no perigo das fontes de colocar o Fanon, e aí eu acho que isso entra nos estereótipos, tá? Os estereótipos de selvageria, de radicalismo, que eu me questiono muito se ele teve esse tipo de postura, né? É claro que a fala dele é muito forte, é muito contundente, principalmente em Condenados da Terra, mas eu convido vocês a lerem Revolução, pela uma Revolução Africana, onde ele fala ali os problemas da ONU, ele comenta a morte de Patrício Lumumba, né? Então, ele fala do problema dos revolucionários, ele ataca a elite intelectual, a esquerda francesa. Então, ele tem, essencialmente, muito mais escritos do que a gente pode
colocar como humanismo, né? Ele está tentando muito mais dialogar com a intelectualidade, ele não está tentando botar fogo no mundo, entendeu? Ele quer realmente mudar essas questões. E uma das coisas que eu não consegui terminar durante o doutorado, que ficou entreaberto, é explicar mais, falar mais de um projeto de descolonização. Sim. Obrigado. Então, assim, eu penso que, não sei se eu respondi, né, mas eu acho que quem fala isso não sou eu, tá? Mas é o filósofo Pauline Rotondige. Ele pontua que, no fundo, as gerações que vieram depois beberam nas fontes da negritude, né? Beberam nas fontes do movimento da negritude. E o resto do mundo, como eu já falei várias vezes, tem vários livros sobre esse movimento. E a gente, não sei porquê, né? A gente tem uma certa resistência a falar sobre, escrever obras sobre o Sangó, sobre o Césaire, né? Enfim, e acho que isso a gente precisa refletir, precisa repensar. Será que se esses pensadores estivessem mais nos nossos livros didáticos, por exemplo, a gente conseguiria pensar, né, numa aula de direitos humanos, por exemplo, falar do papel do Sangor no fim do trabalho análogo à escravidão, ele lutando lá na Organização Mundial do Trabalho para denunciar as explorações, ou falar das viagens do Aimé Césaire, inclusive, né, a parte da francofonia, onde ele ia falando, né, contra o preconceito, contra a exclusão e incentivando as pessoas a pensarem e lutarem, né, contra isso. Então, tem mais perguntas, gente? Tem mais algumas informações. Por exemplo, a própria Érica coloca, a partir da sua fala, Durão, o problema é que querem colocar numa caixinha, ou seja, tanto Césaire quanto Fanon e até outros, e eles são muito mais complexos do que você ter que enquadrá-los em determinadas categorias. Exatamente. A Raniele disse que lembrou que utilizou Fanon e o seu artigo O Renascimento do Harlem, Pan-Africanismo e a Luta contra a Inferioridade Racial, 1920 e 1930. Ah, legal. É bem antigo esse. Que também é uma das coisas que eu não falei muito hoje, mas assim, desses movimentos culturais. Mas entendam, é a nossa função aqui provocar mesmo vocês pensarem essas temáticas e vocês buscarem as outras fontes em relação a isso. O artigo que eu fiz, publiquei há pouco tempo na revista Tempo e Argumento sobre o panafricanismo, os professores já estão usando na sala de aula, porque eu faço ali um apanhado de quem são os panafricanistas, quais são os importantes para o movimento, né? Enfim, o que é considerado panafricanismo, não. Então, a gente tentar fazer o trabalho mais pesado em relação às fontes, mas a gente entender que a historiografia que está aqui precisa ser repensada, né? E aí cabe a vocês fazerem um pouco isso. A gente está aqui nessa luta e não sei se eu já contei para vocês isso, mas há uns 2, 3 anos atrás, eu falava assim, não precisa mais falar sobre preconceito racial, sobre inferioridade racial, não sei o quê, porque isso aí não precisa tá uma coisa já está resolvida. E aí a gente vê, né, o Brasil entrando
sendo engolido por essa onda conservadora, a gente tem que falar de Nzinga, de César, de Fanon, de Imad, né, de Baquita, tem que falar de todo mundo, né, de a próxima aula que vai ser Chinua Achebe, né, que o Jonathan vai fazer. Então, a gente precisa realmente fazer, a gente precisa fazer ter esse esforço, né? E aí eu me lembro bastante de como, quando eu estava fazendo a defesa da minha dissertação, eu tomei assim, cada cachapada, né? E aí na banca falando para mim, Gustavo, quem está começando é assim mesmo, quem tá começando do nada é assim mesmo, entendeu? Eu não tinha um Flávio Gomes, sabe, eu não tinha um Manolo Florentino, não tinha ninguém assim por detrás para me ajudar a pensar a pesquisa, ver o trabalho de tal pessoa que já fez, já falou do Sangordo, né? Tem os trabalhos mais paradidáticos, mas a gente sabe que esses trabalhos não são também, né, uma fonte, são um apoio. Tem mais perguntas aqui, né? Tem o do Pedro Mota, que ele faz uma pergunta sobre o conceito de César sobre a negritude, e tem também de Florentino Neto, onde ele coloca: em peles negras, máscaras brancas, o Fanon diz que para o negro há somente um destino, e que esse destino é branco ou braco, acho que faltou alguma coisa. De que forma as aspirações de muitos povos colonizados foram formados pelo pensamento colonial predominante? E quais impactos psicológicos do colonialismo, segundo Fanon? Pronto. Indo aqui pela ordem, né? Respondendo a pergunta do Pedro Mota, obrigado aí pela pergunta. O conceito de César de negritude é algo mais, segundo ele mesmo aponta, né, nesse documentário que eu coloquei, é algo muito mais subjetivo, muito mais fluido, é algo muito mais ligado a uma filosofia do ser, e por conta que, para o Sangor, essa negritude é algo mais concreto, algo mais contextualizado, né? Então, seria como se o Sangor tivesse ficado mais próximo de uma história da África em si, para esse conceito, e o César mais um sentimento, mais uma questão subjetiva no campo das artes, das letras, como queira. Tá? Mas, volto a dizer, isso é uma interpretação que eu estou fazendo aqui bem generalizada, tá? Porque, dependendo da fonte que você for analisar, os discursos do Senghor são muito mais ambíguos, muito mais maleáveis do que os do César. Né? Eu chamo a atenção para dois importantes do César, que é esse que eu falei já, que é o Cultura e Política, que ele fala, né, dessa relação da colonização com a cultura, e o que eu já citei também, que é o discurso o discurso sobre o colonialismo, né, e também tem o discurso sobre a negritude, que também vai trabalhar nessa linha. Tá? Então, acho que o conceito de César ainda é algo a ser bem trabalhado, mas, em linhas gerais, seria mais subjetivo. Tá? E a pergunta do Florentino, né, sim, quando ele fala, né, isso, ele está falando, né, que é o destino dele, do negro, ir para o branco, né? Ele está colocando, o Fanon tem um forte apelo à ironia, né, ao fato assim de problematizar essas relações como acontecem, e
de uma certa maneira, ele faz uma psicologização dessa relação, né? Que em Pele Negra, Máscaras Brancas é de uma maneira mais branda, mas quando Elas da Terra ele pega mais pesado, quando ele fala que, no fundo, o negro não quer ser só o branco, ele quer dominar a mulher do colonizador, entendeu? Então, assim, isso é, né, pesado, assim, e aí é isso que ele está mostrando, essa relação de dominação, né? Aí eu pego uma parte que eu gosto muito do prefácio do Sartre, quando ele fala: o que vocês vão esperar? O que esperariam daqueles que tiram a mordaça da boca deles depois de tanto tempo? Que mandassem beijos, afagos? Não, sabe, xingamento, mordida, porque a resposta da violência, né? E aí também eu tenho as minhas análises sobre a violência, um texto muito interessante do Achille Mbembe sobre a violência em Fanon. A violência é a resposta encontrada, porque tanto tempo falando e tanto tempo sendo ignorado e tanto tempo tentando um diálogo e não conseguindo, então a resposta era justamente o confronto. Eu acho que é um pouco isso que ele está fazendo aqui num tom de ironia, que se quer chegar àquilo, porque aquilo é o que foi investido, é o investimento da colonização. No pensamento, o pensamento colonial quer isso, essa homogeneização. E por que a gente está tão assim, por que o Fanon foi tão bom assim para a gente de uns tempos para cá, de uns 20 anos para cá? Porque ele demonstra para a gente que o colonialismo é qualquer forma de dominação e que essa subversão do colonialismo é qualquer forma que a gente puder ir contra essa dominação. E aí o campo do saber, o campo que ele mostra aqui, é algo importantíssimo para a gente, né? Então, os impactos psicológicos do colonialismo são justamente apagar a identidade, apagar o indivíduo, apagar o sujeito da sociedade, ou ele se assimila ou ele morre. E nesse ponto também o Césaire fala algo bem semelhante, que não existe outro projeto que não o projeto do colonizador, e era preciso se produzir alguma coisa contra isso. Não sei se eu respondi, se eu só... Eu acredito que sim. Além do mais, é Florentino Neto que fez a pergunta, né? Então, Florentino é nosso aluno e ele é do tipo que, quando faz uma pergunta, muitas vezes ele já tem a resposta. Ele quer, digamos, uma resposta comparativa para poder ir um pouquinho mais além aquilo que ele já chegou com as suas leituras. Eu acho que você, pelo menos na minha opinião, sim. Mas aí a gente pode também deixar em aberto para que outras pessoas possam falar aqui, se expressar, possam perguntar mais alguma coisa para você. Pelo menos até às 7, a gente tem 7 minutos. Podemos dar mais 7 minutos para a conversa, que está muito interessante. Enquanto vocês pensam, né, eu quero dizer que a perspectiva comparada é extremamente importante. E ela mostra ela dá muitos sinais assim. Mas eles são tão diferentes, são pensadores tão diferentes. Não, você também pode fazer a pesquisa pelo diferente. O diferente também mostra, dá fatores para a gente interpretar, fatores bacanas, né? E aí foi fazendo aqui já a propaganda do meu livro, que ainda não saiu, mas, né, foi isso que eu pensei quando eu estava fazendo o doutorado, foi
ver que projetos diferentes, mentes diferentes, gerações diferentes produzem diferentes ideias de emancipação africana, mas mostram para a gente lados de representações de África que a gente não imaginava. Ou seja, dito de outra forma, através das diferenças deles, a gente sai dos estereótipos, né, de uma ideia ou extremamente radical e cega, ou extremamente acomodada e passível, né, no caso do Sangor. E, enfim, tem uma pergunta aqui, professora. Isso mesmo. Alexandre Santos pergunta: Gustavo, boa noite. Como tu interpretas o legado dos dois intelectuais que você se concentrou hoje, ou seja, Césaire e Fanon, para aqueles que estão em um momento de descolonização da mente? Como diria Minulo? Então, eu penso, obrigado pela sua pergunta, Alex. Eu penso que o legado que esses intelectuais deixaram, né, o legado deixado por eles dois, ainda está muito a ser descoberto pelos documentários que têm hoje o acesso pela internet gratuitos, pelos artigos que são publicados. Gente, cada vez que eu vou fazer uma palestra, que eu dou no Google uma coisa, vem um artigo novo, vem uma produção nova, vem uma produção diferente, vem uma reportagem no jornal diferente. Então, assim, é importante a gente olhar esses legados, né, dos dois, e os livros, a análise dos livros enquanto documentos, né, porque pouca coisa foi mudada, eu digo do sentido da publicação do francês, do Fanon, o François Maspero, ele fez várias publicações em relação ao Sangor, ao Césaire, ao Fanon, e ele teve essa preocupação em manter os discursos como eram, né? Então, assim, mas eu já tenho em português. Tá, mas se você puder ler em francês, para você poder até ter uma ideia e tal. As minhas leituras, a maioria do mestrado e no doutorado, eu fiz a maioria em língua francesa, porque eu queria ver como eles estavam saindo ali, e são traduções diferentes. Então, acho que esse legado, ele sim, para trabalhar na descolonização das mentes, mas eles não fazem sozinhos, né? Eles, por mais geniais que eles sejam, o Sangor, o Césaire, o Fanon, eles não fazem sozinhos. Isso cabe a gente fazer. A gente fazer um trabalho sério em cima dessas fontes, na interpretação dessas fontes, porque elas falam muito mais a gente, a nossa realidade de colonizados que somos, do que muitos autores europeus, muitos autores americanos. Então, falam das nossas raízes, e eu penso que, de uma certa maneira, essa descolonização do pensamento, essa descolonização da mente, traz a necessidade que a gente já sente há algum tempo de voltarmos às nossas raízes intelectuais, às nossas raízes africanas, às nossas raízes afrodescendentes, que quer que sejam, né? Eu lutei muito durante a minha pesquisa para não botar lá afrodescendente, mas sim, eles são afrodescendentes, né? Eles estão com essa perspectiva da afrodescendentes. Eles também estavam se sentindo fora do lugar naquele momento. Então, entender essa produção deles ajuda demais a gente a descolonizar esse saber, que muitas vezes é o canto da sereia falando para a gente, não, é isso, a civilização nasceu na Grécia, sabe? E aí a gente fica, né? Então, penso, obrigado pela sua pergunta, Alex, acho que é um trabalho ainda a ser feito, e não aceitem
Ah, a pessoa já falou tudo sobre isso, você vai poder fazer, você vai poder falar outras coisas, porque você pode fazer outras análises, outras interpretações. 7 horas. Isso mesmo. Por isso que eu vou fazer a minha fala final, e aí depois deixo para você, você dar os avisos e tudo mais. Que, bom, inicialmente, agradeço novamente a Gustavo Durão pelo convite para ser a mediadora num sistema remoto, e principalmente numa tecnologia que eu não domino. Então, estou aqui aprendendo desde as 2 da tarde para mexer nesse programa. Aprendi algumas coisinhas bastante interessantes. Então, obrigado novamente. Obrigado a todos que estão até agora. São 50 resistentes, 2 horas. Então, são realmente um grupo bastante resistente aqui ainda presente. E obrigado aos monitores, que sem eles eu teria muita dificuldade para usar essa tecnologia. Obrigada, Rafaela. Obrigada a Luana Miranda, Jorge Eduardo, a Cássio, enfim, a Vilmara, que às vezes não aparecem aqui, mas estão por trás resolvendo nossos problemas e os nossos defeitos e outras coisas mais. E obrigado a Pedro, que é o expert na tecnologia. Então, a você, muito obrigada, a todos vocês, muito obrigada. E eu volto terça-feira, mas como aluna do curso. Então, do outro lado, que é a melhor parte que a gente tem, a melhor fase, é a fase de ser aluna, certo? Então, boa noite a todas, a todos e todos. Boa noite, eu também vou ser breve, a gente já passou um pouquinho da hora, mas eu agradeço demais a professora Vitória, que mediou aqui, aceitou essa tarefa difícil, mas foi muito bem, está de parabéns, foi maravilhosa. E que bom que a gente se encontrou mais essa noite, o nosso curso está chegando ao fim, esse foi o penúltimo encontro, né? Quero agradecer demais aqui os agradecimentos de vocês, né? As perguntas, a empolgação, aqueles que ligaram as câmeras, eu consegui ver um pouco aqui o rostinho, a Luanda, ao Pedro, a Raniele, né, que já tinha falado aqui, mais cedo veio a Cíntia, a minha amigona lá de Uberlândia. Então, que a gente consiga usar esses encontros aqui a nosso favor, para a gente se motivar e ver, né, que agora o estudo, o trabalho intelectual é uma resistência. Então, sejamos resistentes, né? E obrigado. Semana que vem teremos o professor Jonathan Portela, que vai falar do Chinua Achebe, e nós vamos enviar para vocês por e-mail o link do próximo encontro, tá bom? E os textos já estão lá no Drive também, tá bom, gente? Já passamos aqui a lista, o livro já está aqui. Beijos, obrigado aos monitores, Pedro, beijos a todos, se cuidem e até a próxima.